Olá, meus amados, bom dia. Mais uma vez aqui estamos para falar de amor. E claro, falar de amor é falar da nossa língua portuguesa. Hoje, na nossa aula de análise linguística, trabalharemos sujeito e os tipos de sujeito em uma oração. Vamos juntos, né? Dia de aprender hoje tudo sobre sujeito. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de análise linguística na turma de segunda série, ensino médio, canal Educação. Vocês sabem, né, que uma oração é exatamente aquele enunciado linguístico que ocorre com base em um verbo. Então, eu só vou chamar qualquer enunciado linguístico de oração se este enunciado apresentar uma forma verbal. Aí eu chamo de oração, tá? A oração, por sua vez, ela apresenta dois elementos que são essenciais, dois termos que são essenciais. Um chamado de sujeito e o outro chamado de predicado. Então, na aula de hoje, nós vamos evidenciar o estudo do sujeito. Tudo sobre sujeito hoje, tá bom? Então, me acompanha aí, por favor, e vamos para o primeiro slide de hoje. Então, meus amados, olha só aqui, sujeito e predicado são chamados de termos essenciais de uma oração. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração, né? E o verbo ele sempre vai estar se flexionando em número e pessoa para concordar com o sujeito. E o predicado é o termo da oração que normalmente declara algo sobre o sujeito, tá bom? Mas na aula de hoje, iremos evidenciar sujeito, tá? Na aula seguinte, a gente fala sobre predicado. Hoje, sujeito e os tipos de sujeito, tá bom? De uma maneira geral, nós temos dois tipos de sujeito. Um chamado de determinado e um outro chamado de indeterminado. Só, professor, dois tipos, só. Dentro deste determinado, aparecem o sujeito simples, o sujeito composto, aquele sujeito chamado de elíptico, também apelidado de oculto, de desinencial, de implícito, e o sujeito indeterminado. É aquele rapazinho que se apresenta na oração, porém, nós não conseguimos determinar este elemento, né, que vai funcionar como sujeito indeterminado. A gente não consegue. Tá bom? Aí vai haver um outro tipo de oração que não apresenta nem sujeito determinado, tampouco sujeito indeterminado. É o que nós vamos chamar de oração sem sujeito, que não é tipo de sujeito. É uma oração que não apresenta sujeito. Aí nós vamos mostrar para vocês, né, como é que funciona essa oração que não possui nem sujeito determinado, nem sujeito indeterminado, tá bom? A gente vai ver isso aqui. Vamos lá. Então, olha só aí o sujeito, ó. Um avestruz encontrou um antílope perto do leito seco de um rio. Um avestruz encontrou um antílope perto do leito seco de um rio. Normalmente é assim. Quando você elimina o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Quando você quiser saber como localizar um sujeito em uma oração, né,
Porque você sabe que o sujeito é o termo com o qual o verbo geralmente concorda em número e pessoa, não é assim? Você sabe disso. Mas se você quiser saber quem é o sujeito de uma oração, faça essa perguntinha aqui para o verbo, ó. Quem é que? Você faz essa perguntinha para o verbo. Ou então você faz essa outra pergunta. O que é que? Tá bom? Sim, professor, aí eu faço essa pergunta. E daí? A resposta irá corresponder ao sujeito. A resposta irá corresponder ao sujeito. Então, se você fizer uma perguntinha bem aqui para o verbo, se você fizer uma perguntinha aqui para o verbo, né? Quem é que encontrou um antílope perto do leito seco de um rio? Quem é que encontrou um antílope? A resposta que você vai me dar é um avestruz. Foi o avestruz que encontrou o antílope. Certinho? Então, o sujeito da oração é um avestruz. E o predicado da oração é o que você tem a partir do verbo. Encontrou um antílope perto do leito seco de um rio. Isso aqui tudo é o predicado. E o sujeito é um avestruz. Aí eu falei para vocês que o verbo normalmente se flexiona em número e pessoa para concordar com o sujeito, certo? Sim, né? Concorda em número e pessoa. Muito bem. Então, ó, o verbo está na terceira pessoa do singular e o sujeito também se encontra na terceira pessoa do singular. Verbo e sujeito estão em harmonia o tempo todo. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Tranquilo? Pronto, aí é o sujeito da oração, um avestruz. Bem, agora você sabe que o sujeito, ele apresenta núcleo. Professor, mas eu não sei o que é núcleo. Nenenzinho, núcleo é a parte básica do sujeito. É aquela parte portadora de significação. Eu diria que é aquela palavra principal do sujeito. A palavra principal do sujeito eu chamo de núcleo. Então, se você tem duas palavras que são principais dentro do sujeito, você vai ter lá um sujeito composto. Mas se no sujeito houver apenas uma palavra, né, que traz a carga significativa do sujeito, nós chamaremos de sujeito simples, tá? Então, o que seria o sujeito simples? O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, tá? O simples, ele apresenta apenas um núcleo. Sujeito simples é o que apresenta apenas um núcleo, tá bom? O núcleo é a palavra principal do sujeito. A turma apostou alto. Quem é que apostou alto? Quem é que apostou alto? Qual é a resposta? A turma. Quem é que apostou? A turma. A turma. E qual é a palavra-chave nesse sujeito? Simples. Turma. O A não é palavra-chave. O A não é palavra-chave. Esse Azinho aí é um artigo, né? Que acompanha o substantivo turma, determinando esse substantivo. Portanto, é um adjunto adnominal. É um termo que vem junto a um nome. Tá bom? Como eu só tenho um núcleo, né? Apenas. Eu tenho um núcleo apenas. Então, eu tenho aí um sujeito simples.
eu tenho um sujeito simples. Perfeito? Ah, professor, e quando é que eu vou ter um sujeito composto? Neném, quando houver um sujeito composto, né? Quando houver um sujeito composto, você terá mais de um núcleo, tá bom? Você terá mais de um núcleo, mais de um. 2, 3, 4, 5, a quantidade não interessa mais. Né? Se você tiver acima de um núcleo, o sujeito é composto. Acima de um núcleo, o sujeito é composto. Olha o exemplo que nós colocamos aí. Malazarte e os matutos apostaram alto. Aquela velha perguntinha que eu já mostrei para vocês, né? Que você vai fazer para o verbo e a resposta será o sujeito, hein? Como é a perguntinha? A perguntinha é a seguinte: quem é que apostou alto? Quem é que apostou alto? Aí a resposta é Malazarte e os matutos. As duas palavras fundamentais estão aí. Malazarte e matuto. Né? Então, se eu tenho mais de um núcleo, nós temos aí um sujeito composto. Sujeito composto é aquele constituído por 2 ou mais núcleos. 2 ou mais. Sujeito composto. Perfeito? Perfeito, prof. Perfeição total. Perfeição total. Malazarte e os matutos apostaram alto. Sujeito composto é isso. Sujeito simples é isso aí. Tem um núcleo? Tem. Simples. Tem 2, tem 3, tem 4 núcleos? Sujeito composto. Perfeito? Se eu tivesse uma frase assim, e se eu tivesse uma frase assim, alguém comprou os remédios. Alguém comprou os remédios. Nessa oração, alguém comprou os remédios, se você fizer a pergunta para o verbo, você vai encontrar a resposta. Vamos lá? Quem é que comprou os remédios? Quem é que comprou? Me dê a resposta. Quem é que comprou os remédios? Olha a resposta. Olha só a resposta. Quem é que comprou os remédios? Qual é a resposta? Alguém. Alguém. Ah, professor, eu grifei uma palavra, grifou. Então, esta palavra que você grifou, você determinou o sujeito. Todas as vezes que você grifa uma palavra, né, aquela palavra grifada marca uma determinação. Portanto, você vai ter aí um sujeito determinado. Como você só grifou uma palavra, então o sujeito é simples, porque ele apresenta apenas e tão somente um núcleo. Tranquilo? Apresenta um núcleo. Sujeito que apresenta um único núcleo, nós chamamos de sujeito simples. Tá? Vamos lá. Então, alguns exemplos de sujeito simples. Está aí, ó. Camila fez uma prova hoje. Quem foi que fez uma prova hoje? Quem foi? Quem é que fez uma prova hoje? Qual é a resposta? Camila. Ah, professor. Então, o sujeito é simples. É, tá aí. Né? Veja que o sujeito tem apenas uma palavra e, assim, um único núcleo. Por esse motivo, ele é classificado como sujeito simples. Está aí. Os professores entraram de férias. Quem é que entrou de férias? Quem é que entrou? A resposta, os professores. Qual é a palavra-chave? Professores. Só tem uma, né? Então, se só tem uma, o sujeito também é simples, né? Só tem um núcleo, o sujeito simples. Alguém comprou 2 carros novos. Quem foi que comprou? Quem é que comprou? Alguém.
Pronto, né? Alguém é o sujeito da frase, pois foi quem praticou a ação de comprar 2 carros novos. A frase ilustra um caso de sujeito simples, pois o núcleo do sujeito possui apenas uma palavra, alguém. É ou não é fácil, turma? Diz aí para mim. Está ou não está lindo isso aí? Ah, prof, está super lindo. Gostei, hein, prof? Gostei, hein? Sujeito simples está dominado. Vamos andar mais um pouquinho. O sujeito, quando é composto, nós já vimos, né? Que ele é formado por 2 ou mais núcleos. Formado por 2 ou mais núcleos. Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Quem foi que terminou o namoro? Ana Maria e Joaquim. Ah, professor, então Ana Maria é um núcleo e Joaquim é outro núcleo. Então o sujeito é composto, exatamente. Ana Maria é uma... Cuidado, hein? Ana Maria é um nome composto, mas não é um sujeito composto, Ana Maria. Porque Ana Maria representa um único elemento. Joaquim, outro elemento. Então eu tenho 2 aí. Ana Maria, um elemento. Joaquim, outro elemento, sujeito composto. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Vamos lá. Quem é que está perdido? Eu, você e o cão. E o cão. São 3 núcleos. Se são 3 núcleos, o sujeito é composto, turma. O sujeito é composto. O sujeito é composto. Belezinha? Tudo lindo? Tudo lindo, tudo perfeito. Sujeito composto. Aquele que possui 2 ou mais núcleos. 2 ou mais núcleos, o sujeito será chamado de composto. 2 ou mais núcleos. Ok? Muito bem. E quando quando é que o sujeito é simples? Quando ele só tem um núcleo, prof. Só tem um núcleo, é simples. Tem 2, 3, 4, composto. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. Muito bem. Quem é que é o meu passatempo? Livro e também cinema, sujeito composto. Fácil. Fácil demais. Indiscutivelmente fácil. Vamos andando, porque existe um sujeito chamado de desinencial. Ele recebe outros nomes. Ele também pode ser chamado de sujeito oculto, sujeito elíptico. Aí pode. Né? O sujeito, né, que é chamado de desinencial, oculto ou elíptico, né, é exatamente aquele que é marcado pela desinência, pela terminação do verbo. Quando não é marcado pela terminação, é marcado pelo contexto. O contexto se encarrega de dizer para você que é um sujeito. E quando você tem o sujeito marcado na terminação do verbo, né, na desinência verbal, ou então marcado dentro do contexto, aí você pode afirmar que o sujeito é oculto. Ele é determinado, você consegue dizer quem é o rapaz. Você consegue dizer, tá? Você consegue dizer quem é. Muito bem? Ele não está escrito diretamente, mas você consegue ver. Você consegue ver pela terminação do verbo. Olha só, catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando o fogo. Observe que pela desinência dos verbos aí, é possível identificar um sujeito, ele, implícito. Ele ou ela catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela.
e ficou atiçando o fogo, né? Pronto, aí está um sujeito marcado pelo próprio contexto. Esse verbo na terceira pessoa, catou, ou lavou, ou julgou, não pode ter um sujeito eu, não pode ter um sujeito tu, nem vós, nem nós, nem eles. Então só pode ser um sujeito de terceira pessoa, ele ou ela. Agora veja a frase, Malazarte está por toda parte, né? Estar presente em tantos livros de folcloristas de nosso país e do mundo é mais uma de suas façanhas. Veja que nesse caso, né? Quem é que vai estar presente em tantos livros? Ah, professor, quem vai estar presente em tantos livros é Malazarte, né? É ele. Ele quem? Ele, o Malazarte. Ele, o Malazarte, que já está expresso aqui na primeira oração. Aqui é a primeira oração e aqui é a segunda. Na primeira oração, o sujeito é simples. Simples, né? Apresenta um núcleo. Mas na segunda, o sujeito é oculto. Na segunda, o sujeito é oculto. Marcado na primeira oração, né? É um sujeito oculto, marcado na primeira oração. Ou seja, eu tendo duas orações e na segunda não estando claro o sujeito, né? Eu vou poder olhar para a primeira e ver que o sujeito do verbo da segunda oração é o mesmo sujeito do verbo da primeira. Então, o sujeito é oculto, marcado dentro do contexto. Perfeito? Perfeito. Compreendeu? Lindo. Então, ó, um detalhe. No sujeito composto, no sujeito simples e no sujeito oculto, nós temos sujeito determinado. Eu consigo saber quem é. Então, quando é que o sujeito é determinado? Quando eu abro a boca e digo, o sujeito é fulano de tal. Se ele estiver expresso lá, ele é simples ou é composto, dependendo da quantidade de núcleos. Mas se ele não estiver expresso e eu conseguir compreender por meio da terminação verbal ou por meio do contexto, ele será chamado de oculto, mas também é determinado. Então, sujeito determinado, você tem oculto, simples e composto. Perfeito? Perfeito. Vou pular para o próximo slide, né? Aqui mais exemplos, né? Envolvendo o sujeito desinicial, elíptico ou também chamado de oculto. O sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinicial ou implícito, é aquele que não está declarado na oração. Apesar disso, ele é classificado como determinado, porque pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Por exemplo, no trajeto para casa, passei, galerinha, passei, hein? Passei pelo parque da cidade. Quem foi que passou, turma? Quem foi que passou? Eu passei. Eu passei, né? Vamos lá. Gostamos de pular carnaval. Quem é que gosta de pular carnaval? Nós. Como é que eu sei que é o nós? Por causa da terminação MOS. Esse MOS me diz que eu tenho a primeira pessoa do plural. Ah, sim, professor. Legal. Armando saiu da escola muito cedo. À tarde, levou tudo para casa. Ah, muito bem. Na primeira oração, eu tenho um sujeito simples, né? Na primeira, eu tenho um sujeito simples, que é o Armando. Mas na segunda, à tarde levou tudo para casa. Eu sei que quem levou tudo para a oração 1, né? E aqui oração 2. Eu sei que quem levou tudo para casa foi ele. Ele quem?
o Armando, tá? Só que o Armando não está presente na segunda oração. Ele está presente na primeira. Na primeira o sujeito é simples. Aparece lá um núcleo, né? Declaradão da Silva. Mas na segunda eu consigo entender que quem levou tudo para casa foi ele. Quem? O Armando. Tá bom? Então, o sujeito da segunda é chamado de oculto, de desinencial, de implícito, de subentendido, tá? Marcado, portanto, na primeira oração. Vamos lá. Isso aqui já está bem compreendido, né? O sujeito desinencial recebe esse nome porque pode ser reconhecido através da desinência verbal. Claro, já falamos isso, né? Você é novo por aqui. Acabei de me mudar. Olha o sujeito eu oculto aí, elíptico. Meu nome é Timóteo, né? Praga. E já que nos conhecemos, né? Nós, né? Sujeito de conhecemos, né? Importa-se se eu der uma festa de boas-vindas para um amigo meu? Observe que na segunda tirinha de Garfield, de Jim Davis, na oração, acabei de me mudar, há a ocorrência do sujeito determinado elíptico. Ele pôde ser reconhecido, né, por meio da análise do termo acabei, que por sua desinência, podemos inferir que o sujeito é o pronome eu. Isso aqui já está batido e rebatido. E vamos para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, turma, como o próprio nome diz, é aquele que você não consegue determinar, né? Ou, às vezes, porque você, de fato, não quer determinar, ou porque não dá para determinar. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe. Ou seja, ele existe. Eu consigo determinar? Não, prof, eu não consigo determinar, né? E existem duas situações para você marcar o sujeito indeterminado. A primeira situação é você colocar o verbo na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência a termo antecedente. Por que isso? Porque se você se referir a um termo anterior, aí você vai ter um sujeito oculto, né? Marcado no contexto. E para que seja indeterminado, você vai colocar o verbo na terceira pessoa do plural, tá bom? Você vai colocar o verbo na terceira pessoa, né, do plural, né, sem que haja antecedente na frase. Só vou completar bem aqui, ó. É terceira pessoa do plural, viu, turma? Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem, né? Nessa oração, dizem, completar, que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem é que diz. Quem é que diz? Não sei. Mas dizem que a família está falindo. Dizem. Houve quem dissesse? Houve. Sabe-se quem? Não, não se sabe. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito. Preste atenção. Eu tenho o sujeito. Porém, eu não consigo determinar. Professor, não pode ser eles, não. Quem me garante que eu tenho aí mais de uma pessoa? Pode ter sido só uma pessoa que disse que a família está falindo. Aí, como eu não consigo saber quem é essa pessoa, uma forma é pegar o verbo e jogar no plural. Dizem. Tá bom? Disseram que morreu
do coração. Nessa oração disseram: você sabe quem foi que disse? Não. Mas houve quem disse que fulano de tal morreu do coração? Sim. Então o sujeito de disseram, da primeira oração, é um sujeito indeterminado. Eita, professor, fizeram o trabalho. Ah, fizeram? Legal. Você sabe quem foi que fez? Não, não sei. Né? Mas houve quem fizesse? Houve. Então, todas as vezes que você tiver o verbo na terceira pessoa do plural, sem qualquer referenciação a um termo anterior, você terá um sujeito indeterminado. Lindo? Lindo. Você terá um sujeito indeterminado. Você terá um sujeito indeterminado. É a primeira situação. E existe uma outra situação para você indeterminar o sujeito, né? A primeira é com o verbo na terceira pessoa do plural. A segunda situação, você tem que ter um verbo transitivo indireto, ou ainda um verbo intransitivo, ou ainda, de forma muito mais rara, verbo de ligação. E todos eles na terceira pessoa do singular. Todos eles na terceira pessoa do singular. Tá bom? E ele vai aparecer acompanhado da partícula se. E esse se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. É o que nós chamamos de IIS. Índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. IIS. Professor, quando é que o verbo é transitivo indireto? Quando ele pede um complemento com o auxílio de uma preposição, né? É assim, ó, você faz dessa forma. Quem precisa, precisa de algo, né? Você faz a pergunta, de quê? Né? De quê? Ou em quê? Eu confio em você. Em quem? Em quem você confia? Então, sempre você vai ter um verbo que vai exigir um complemento com o auxílio de uma preposição. Tá bom? Precisa-se de mão de obra especializada. Ah, precisa-se, sim. Esse verbo, quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse verbo é transitivo indireto. Tá? Se o verbo é transitivo indireto e veio acompanhado do se, esse se é o índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. De mão de obra especializada é o objeto indireto, né? Não se pode aí determinar quem é que precisa de alguma coisa. Mas eu sei que existe alguém que precisa de mão de obra especializada. Sabe-se quem? Não se sabe. Não se sabe. Neste lugar, se é tratado, né? Nesse lugar, se é tratado como um animal, né? Aqui eu tenho uma locução, né? É tratado. Locução. Eu tenho aqui o verbo tratar como um verbo intransitivo também. Né? A maneira como você é tratada tal qual um animal, né? Aí é uma comparação. Né? Neste lugar, é o lugar onde você é tratado. E como um animal é a comparação que é feita. Então, isso daqui é um adjunto adverbial, comparativo. E aqui é outro adjunto adverbial. Então, esse verbo aqui é um verbo que não transita, é um verbo intransitivo. E o se é o índice de indeterminação do sujeito.
índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Ainda se corre o risco de perder o oxigênio, né? Ainda se corre o risco, né? Ainda se corre o risco. Essa frase aqui eu vou eliminar porque ela não está dentro dos padrões para um sujeito do tipo indeterminado, tá? Esse se aqui que você tem aqui é uma partícula passivadora, tá bom? Eu vou eliminar essa daqui. Perfeito, turma? Lindo. Tranquilo, né? Tranquilidade total. Ai, 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 ai. Ok, turma. Mas veja aqui, ó. Precisa-se de bons jogadores. Precisa-se de bons jogadores. O que é que nós temos aqui, turma? O que é que nós temos? Precisa-se, vive-se, era-se. Muito feliz aqui. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Tá bom? Daqui, ó. Aqui eu tenho um VTI, índice de indeterminação do sujeito. Um verbo intransitivo, índice de indeterminação do sujeito. Verbo de ligação, né? E o se, índice de indeterminação do sujeito. Não se sabe quem era feliz, não se sabe quem é que vive muito neste lugar, e não se sabe quem é que precisa de bons jogadores. Tudo sujeito indeterminado. Pronto. Aí, saindo daí, galerinha, né? É importante, esse quadro aqui eu vou deixar para depois, tá? É importante que você verificar que existem situações em que você nem tem sujeito determinado, nem sujeito indeterminado. Porque nas duas situações em que há sujeito, seja ele determinado ou indeterminado, né, existe o sujeito. Você só não consegue determinar, ou então consegue. E existe um caso de oração que não possui sujeito. Oração sem sujeito. De forma alguma você vai ter sujeito. E esse tipo de oração ocorre quando se tem verbo impessoal. Então o segredo aqui é você verificar verbo impessoal. Conhecer os verbos impessoais, tá? Verbos impessoais. E como característica básica de verbos impessoais, né, você vai ter a terceira pessoa do singular. Então vamos aqui memorizar, eu quero que vocês memorizem os verbos chamados de impessoais. Por exemplo, o verbo haver. O verbo haver é impessoal? É. Mas ele é impessoal quando ele vier no sentido de existir ou de acontecer. Aí ele vai ser impessoal. Professor, como é que eu vou saber que ele está no sentido de existir ou de acontecer? É só você trocar o verbo haver pelo verbo existir ou pelo verbo acontecer. Se você conseguir, ele será impessoal. Por exemplo, havia 30 alunos na sala, né? Existiam 30 alunos na sala. Ah, professor, bem aqui é um exemplo. É. Então aqui, ó, é uma oração sem sujeito. O verbo haver é um verbo impessoal. Impessoal. Por isso que ele está na terceira pessoa do singular. E a oração não tem sujeito. Houve tumultos na saída do show. Houve tumultos, aconteceram tumultos. Eu não tenho sujeito também. Isso aqui é OSS, oração sem sujeito. O verbo haver é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. E a oração é sem sujeito.
Também você vai ter como verbo impessoal aquele verbo que indicar fenômeno da natureza. Professor, são muitos, são. Chover, ventar, nevar, amanhecer, anoitecer, entardecer, todos eles são impessoais, né? Verbos que indicam fenômenos naturais são impessoais. Olha o exemplo. Choveu durante a noite. OSS. Olha aqui o verbo indicando o fenômeno da natureza. Então, turma, é só você memorizar o verbo haver no sentido de existir ou de acontecer. Também pode ser o verbo haver indicando o tempo decorrido. O verbo fazer e haver, olha aqui, o fazer e o haver, indicando o tempo passado, né? Tempo passado, tempo que já foi embora. Tchau, tempo decorrido. Por exemplo, faz 15 dias que não chove. Olha aqui, ó, faz 15 dias. Pronto, oração sem sujeito. Aqui eu tenho duas orações, né? E nas duas eu não tenho sujeito. Verbo chover indicando o fenômeno da natureza. Isso aconteceu há 3 anos, né? Isso aconteceu há 3 anos. Nessa oração, ó, faz 3 anos, há 3 anos, tempo decorrido. Impessoal também, OSS. Vamos fazer questões agora? Bora, né? Vamos lá fazer questões. A primeira questãozinha, turminha, olha aí. Identifique o sujeito do primeiro quadrinho. Identifique aí. Muriel e Fortunata são minhas melhores amigas, né? Muriel e Fortunata, a famosa Nata, né? São minhas melhores amigas. A gente faz tudo junto. Ai, ai, ai. Então, ó, eu só vou destacar aqui o sujeito para você, ó. Muriel e Fortunata. Aqui é o primeiro quadrinho, tá bom? Aí tem o primeiro quadrinho, eu tenho o segundo, aqui é o primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então o sujeito aí é Muriel e Fortunata. E é um sujeito composto, porque ele é constituído de 2 núcleos. Sujeito composto. Na tira, a gente faz tudo junto. A classificação do sujeito é: ei, turma, quem é o sujeito? A gente faz tudo junto. Como é que você vai fazer para saber quem é o sujeito? Professor, é só fazer a pergunta para o verbo. Quem é que faz tudo junto? Responda aí para mim. Quem é que faz tudo junto? Quem é? Ah, professor, a gente. É a gente que faz, né? Só tem um núcleo, que é a palavra gente. Se só tem um núcleo, é claro que o sujeito é simples. O sujeito é simples. Só tem um núcleo, o sujeito é simples. Pronto, maravilha. Vamos lá. No texto de noite, cada uma vai para a sua cama dormir. O sujeito presente na frase é. E na questão 4, suponha que no terceiro quadrinho, as meninas dissessem: vamos para casa. Qual seria o tipo de sujeito e do predicado nessa frase? Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar 2 minutinhos para você fazer a questão 3 e a questão 4, tá? Na tela, valendo 2 minutinhos.
Muito bem, turminha, vamos lá, hein? Olha só, né? De noite, cada uma vai para a sua cama. Ora, turma, faça a perguntinha para o verbo. Faça a perguntinha. Quem é que vai para a cama? Quem é que? Quem é que vai? Quem é? Quem é que vai? Qual é a resposta? Diga aí para mim qual é a resposta. Resposta: cada uma. Cada uma. Cada uma. Letra B de bola. Tá aqui a resposta, turma. Fácil demais, né não? Hein? Eita, moleza, hein? Resposta letra B da terceira. Supondo que no terceiro quadrinho as meninas dissessem vamos para casa, eu teria o sujeito marcado na terminação MOS, que isso aqui corresponde a nós, né? E nesse caso, o sujeito é oculto. Sujeito oculto, também chamado de elíptico, também chamado de desinencial, também chamado de implícito. São vários os nomes, né, que você vai ter para esse tipo de sujeito. Então, ó, a letra B eu já despacho, a letra C eu já despacho, a letra D também e a letra E. Ah, professor, sobrou a letra A, sujeito oculto. É a resposta da questão. E o predicado vai ser verbal, porque nós vamos ver na próxima semana que predicado verbal é aquele que traz verbo transitivo, direto ou indireto, ou então verbo intransitivo, que é o que acontece aí, né? Vamos para casa, o verbo é intransitivo. Então, predicado é verbal. Mas isso aí a gente vai ver só na próxima aula, tá? Então, a terceira questão, a resposta é a letra B. E a quarta, a resposta é a letra A. Na seguinte: cheguei, Elga. Perdi a batalha, perdi meu saque e perdi o meu barco. O que mais pode dar errado? Vejamos. A vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas, o poço secou. Vixe Maria! Ó, H, tá ruim para você. No primeiro balão da fala do H, no primeiro balão, aqui ó, neste primeiro balão da fala do H, pode ser percebido claramente que o sujeito é o quê, turma? Ora, cheguei, Elga. Elga, cuidado, hein? Elga é um termo usado para chamar a atenção, que recebe o nome de vocativo. Vocativo. Elga é vocativo. E cheguei, né? Tem a terminação I, que marca exatamente a primeira pessoa do singular. Eu cheguei. E se o verbo chegar tem a desinência I marcando a primeira pessoa, então eu posso afirmar que o sujeito é oculto, também chamado de elíptico, também chamado de desinencial, implícito, subentendido. Pronto, acabou. Olha, bem que no último balão, roubaram nossas galinhas, o sujeito aqui de roubaram, né, é indeterminado, viu? Se pergunta, indeterminado. Se perguntarem quem é o sujeito de roubaram, é indeterminado. A vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas. Houve quem roubasse? Houve. Sabe-se quem foi? Não, não se sabe. Então o sujeito é indeterminado. Mas no primeiro balão, o sujeito é oculto. Próxima. O homem e a fera vivem livres de fomes e fadigas. O homem e a fera vivem livres de fomes e fadigas. É só você fazer aquela velha perguntinha. Quem é que vive livre? Quem é? Quem é que? Quem é que vive livre? Quem é? A resposta, o homem e a fera. A resposta é essa, ó. A resposta é exatamente essa. Homem e fera. Aí o sujeito é composto. Tá?
Não choremos, amigos, a mocidade. Qual é o tipo de sujeito dessa oração? Bem, eu sei que eu tenho a terminação MOS. Cuidado, turma. Amigos é um termo usado para chamar a atenção. Isso aí é vocativo, tá bom? E ele quer que nós não choremos a mocidade. Então, novamente, o sujeito aí é oculto, marcado na terminação do verbo. O sujeito aqui seria nós. Não choremos nós. Sujeito oculto, nós. Mais uma, vamos lá. Mais uma. Batem levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente. E a chuva não bate assim. Qual é o sujeito de batem levemente? Batem. Há quem bata? Há. Sabe-se quem é? Não. Inclusive, no próprio texto diz, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente. E a chuva não bate assim. Ou seja, o Augusto Gil, né, ele não consegue dizer para a gente quem é que bate. Ele não sabe quem é que bate. Mas existe a pessoa que bate. E nesse caso, o sujeito é indeterminado. Sujeito indeterminado, letra B de bola. Facinho, hein? Vamos lá. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Eles sabem que eu não resisto. Mas veja bem que colocaram. Aqui eu não sei quem é, né, que colocou. Colocaram. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. Então, no primeiro quadrinho, em uma das falas da personagem, há uma oração com sujeito indeterminado. Qual é essa oração? A oração é essa. Está aqui, ó. Colocaram uma cesta com gatinhos, né? Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Colocaram. Houve alguém que colocou. Não se sabe quem foi. Perfeito? Pronto. Aí está. Vamos lá. Pronto. Tá aí. Tá aí. Fácil. Né? Palavras. Pedem-me que indique a mais bela palavra da língua portuguesa. Começo como o enólogo ou filólogo a saboreá-las nos cantos vários da boca. Enólogo, para quem não sabe, é um profissional especializado, conhecedor de vinhos e todos os assuntos relacionados ao serviço do vinho. O filólogo é o estudioso da filologia, que é o estudo de uma língua em todos os seus aspectos e também dos escritos que a documentaram. Enólogo, né, conhecedor de vinhos, e filólogo, estudioso da filologia, que é o estudo de uma língua em todos os seus aspectos. Pois bem, sobre a poesia pode-se inferir, deduzir. E aí? O sujeito da forma verbal, pedem, é indeterminado, e a sua predicação verbal é transitivo direto. Vamos lá? Não, ele é direto e indireto. Há somente um único complemento para o verbo pedir, um objeto direto. E dois objetos indiretos, também não. Esse las, o vocábulo negrito exerce a função sintática de objeto direto? Sim, a letra C é a resposta. Resposta à letra C. Tá? Turma, eu vou fechar por aqui a aula e a gente se encontra na próxima semana para falar um pouquinho sobre predicado, tá bom? Sem mais, até a próxima. Fui!